Fala, rapaziada, Pedrão Fute aqui. Ontem o Barcelona venceu na Champions League por 5-0, mas o que a gente precisa realmente falar é dessa temporada do Rafinha, o melhor brasileiro, sem sombra de dúvidas, no futebol europeu até aqui. Então, antes de começar aqui a elogiar e tentar explicar o porquê o Rafinha tem jogado tão bem, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano. E claro, todos os dados que eu utilizar aqui sobre o Barcelona e sobre o Rafinha, eu peguei lá no app da SofaScore. Então, se você não baixou ainda esse aplicativo sensacional de análise de dados para você acompanhar os jogos, o link está aqui na descrição. Beleza? Vamos ao que interessa agora, Rafinha. Falando rapidamente sobre o jogo, o Barcelona venceu o Young Boys, tinha perdido para o Osasuna em La Liga no último fim de semana, além de ter perdido, claro, na primeira rodada da própria Champions League. Ou seja, essa vitória foi importante não só na tabela de classificação da fase de Liga da Champions League, mas também para reanimar a equipe, o elenco, a torcida. O Barcelona precisava dessa vitória por muitos gols para se restabelecer na ótima temporada que vinha fazendo. E muito dessa ótima temporada se deve ao Rafinha. A gente está falando de um brasileiro que, só para dar um parâmetro rápido aqui, na última temporada o Rafinha fez 10 gols. Nessa temporada, até aqui, em 10 jogos, ele já marcou 6, além de 4 assistências. Isso diz muito sobre a evolução desse jogador. E de onde vem essa evolução? É claro que todo o Barcelona evoluiu com o Hansi Flick. É um jogo mais direto, posicional em certos momentos, que potencializou a maioria dos jogadores do ataque, né? O Hansi Flick entende como atacar com esses jogadores melhor do que o Xavi entendia, e principalmente o Rafinha, né? E o Rafinha com o Xavi era basicamente um ponta, né? Fazendo muito aquele papel ali do corredor e tudo mais. E a gente sabe que o Rafinha não é esse jogador do 1 contra 1 especificamente, né? Consegue se virar bem nos dribles e tudo mais, só que ele é muito mais um ponta criador, um ponta construtor, do que um ponta driblador. O Hansi Flick, rapidamente entendendo isso, já posicionou o Rafinha como um meia atacante, fazendo o papel de camisa 10, e ele foi muito bem, até a chegada do Dani Olmo, quando ele foi para a ponta direita, e ali atuando, né, com o pé, sem estar com o pé invertido, né, como ele estava mais acostumado. Ele claramente já disse, inclusive em outras temporadas, que não gosta de jogar na ponta direita, mas foi muito bem também quando o Dani Olmo assumiu a posição do meio de campo do Barcelona. E o Dani Olmo machucou e ele voltou para o meio campo e continua muito bem. A gente está falando de um jogador que é muito físico, né? O Rafinha, atuando ali como um camisa 10, ele participa das duas transições, cara, tanto a ofensiva quanto a defensiva. Ganha muitos duelos e, assim, só para trazer um pouco dos dados dessa partida em específico contra o Young Boys, ele teve 80, além de ter marcado um gol e uma assistência, obviamente, ele teve 86 ações com a bola. Eu vou deixar aqui agora, neste momento, um mapa de calor dele na partida, então você percebe que ele ocupa, quando joga pelo meio campo, vindo um pouco mais da esquerda, puxando para o meio, mas você percebe uma abrangência da movimentação dele muito grande, né? Porque muitas vezes ele volta até antes do meio campo para receber essa bola e começar a construir com os meio-campistas do Barcelona. No caso do Pedri, o Marc Casador, enfim. Além dos laterais, obviamente, né? Koundé, o Baldé um pouco menos quando jogando de meio campista, mas de toda forma ajuda bastante e é parte importante dessa construção. 86 ações com a bola. Além disso, 7 passes decisivos, passes em profundidade, passes com direção ao gol, que geraram grandes chances. E aí vem duas coisas aqui que eu anotei que são importantíssimas. Ele já vem fazendo em todas as partidas, mas eu gostei dessa estatística contra o Young Boys, porque foi uma partida que o Barcelona dominou, né? Mais de 70% de posse de bola, e mesmo assim ele ainda foi muito importante na recomposição defensiva, como eu disse para vocês. Considerando que o Barcelona venceu a partida por 5-0, e o Rafinha obviamente teve menos papéis defensivos, ainda assim, de 8 duelos no chão, ele venceu 5, além de 2 interceptações e 2 desarmes, em uma partida que o Barcelona foi completamente dominante.
Então isso diz muito sobre esse Rafinha, né? Porque se nessas partidas em que o Barcelona domina, ele é tão importante nessa retomada de bola do meio-campo, nessa pressão, imagina em jogos mais complicados, e é o que vem acontecendo em La Liga. Foi eleito o jogador do mês no Campeonato Espanhol, o Rafinha. Então, assim, é realmente uma grande temporada. Eu sinto um pouco, porque com o Dani Olmo presente, que agora está machucado, deve voltar nas próximas 2 semanas, ele vai atuar claramente como um ponta-direita. Eu queria ver mais, ter mais um gostinho desse Rafinha como meia armador, até por conta da seleção, né? Que sente muita falta dessa posição. Acho que dentro do que se propõe, ele consegue performar nesse lugar melhor do que o Rodrigo, do Real Madrid. Então, acho que seria uma boa opção se ele continuasse nessa posição. Algo que não vai acontecer. É apenas uma lamentação aqui da cara pessoa que vos fala. Mas é uma grandíssima temporada do Rafinha, 27 anos, assim, e com uma paciência, né, leva ao sucesso. Passou por momentos complicados dentro desse próprio Barcelona, por várias vezes, até para a mídia, parecia ser um jogador descartável, mas se mostra cada vez mais como um jogador primordial desse Barcelona. Nessa temporada, até como um dos capitães. Uma frase que o Hans Flick disse em um dos treinamentos, enfim, nas últimas semanas do Barcelona, é que se ele tivesse 11 Rafinhas, eles não perderiam nenhum jogo. Isso é muito importante, diz muito sobre o jogador, que para mim é o melhor brasileiro na temporada do futebol europeu e precisa ser titular em uma posição confortável na seleção brasileira, né? Não como um ponta apenas de corredor. É isso, baita temporada do Rafinha, baita vitória do Barcelona, que agora vai tentar se reerguer nas próximas semanas. É isso, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre a atuação do Barcelona, o que vocês pensam que pode ser essa temporada do Rafinha. E claro, se não baixou o SofaScore, o link está aqui embaixo. Se não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. Fui, tchau!